Na sua casa existe um valente? O que eu quero dizer com isso? Valente em casa? Tem um corajoso aí? Tem uma corajosa não? Uma pessoa temente, fiel, que consegue realizar seus sonhos, seus objetivos? O que você me diz? Domingo, Madrugada com Deus, estamos aqui mais uma vez com você. É um imenso prazer para poder falar disso. Família, aí na sua casa tem um valente ou não? Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Madrugada com Deus de domingo, madrugada de sábado para domingo. Nós estamos aqui novamente com você nessa live, nessa programação diária para confortar aí o seu lar, a sua casa, trazendo boas mensagens, bons momentos, alegrias, boas orações e conforto para a sua vida, tá certo? Madrugada com Deus, domingo, que dia que é hoje? 5 de outubro, gente, final do ano, chegando aí, resta só 3 meses para a gente completar o ano. Feliz estamos por estar com você, agradecemos sempre a tua presença aí na sua casa. Falar em sua casa, aí tem um valente, tem uma pessoa que decide, resolve, vamos embora, vamos pegar firme, não desanima, vamos tocar adiante, vamos tocar à frente, porque atrás vem gente, como diz por aí, né? E vamos resolver as questões familiares, vamos alcançar novos objetivos, dar aquela boa educação para os nossos filhos, aqueles que estão aos nossos redores, tá certo? Aí na sua casa você impõe respeito, as pessoas, elas respeitam a sua casa, respeitam a você também? Você tem feito algo de bom aí aos seus parentes, tua família, aos teus filhos? Eu falo para você também, mulher, não é só um homem, mas tem mulher que é uma verdadeira valentia. O que eu quero dizer com isso? É gente bravo, nervoso, enraivado, sai dando pontapé e soco em tudo, todo mundo, derrubando garrafa no chão, quebrando tudo, quebrando copo, jogando vassoura na parede. Não é essa valentia que eu estou falando, mas aquela valentia de realizar, de querer conquistar, de querer levar a coisa certo, fazer o correto, porque sabe que amanhã ou depois vem as consequências, né? Temos que fazer o certo agora, para amanhã receber boas recompensas do universo. Uma vez que nós agimos corretamente, uma vez que nós pensamos corretamente, agimos dentro da lei, dentro do correto, é claro, vamos dormir com a consciência tranquila de dever realizado. Dar aquele exemplo para os filhos, dar o exemplo também para aquele cunhado chato que às vezes incomoda a gente, e também nosso sogro, nossa sogra, que são os nossos pais de sempre. Respeitar sempre ao nosso redor aqueles que ajudaram na construção da nossa família. Afinal de contas, se não fosse o seu avô e sua avó, você não estaria aí. Obrigado, meu avô, onde quer que o senhor esteja. Obrigado, minha avó, Doralice, meu avô Flávio, que quer que onde ele esteja, no plano espiritual. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, né? E se não fossem meus pais, também não estaria aqui. Então eu sou extremamente grato aos meus avós, aos pais dos meus avós e assim por diante. E agora meu pai André e a nossa mãe Ironides, que está ali em Goiabrasa, lugar quente demais da conta, enquanto aqui em São Paulo está 10 graus. 10 hoje, 20 amanhã, 25 depois da manhã, 8 hoje, 15 amanhã. E assim vai, né? Estamos acostumados com o que der e vier. Afinal de contas, aqui tem um valente, assim como diz nosso irmão Dom Carlos Ramires, aqui na casa de Maria tem um valente, uma pessoa que põe para frente as coisas, que pega ali no cabo curto, que eles falam, né? No chifre do touro assim, e fala, vamos embora, vamos junto, vamos vencer. O Sr. Gilberto Rissato, ele dá esse exemplo para nós. Dom Carlos Ramires também fala, você precisa ser valente nos seus exemplos. Tem que ser valente nas suas conquistas, valente no seu propósito, valentia na sua fé. É essa valentia que eles querem dizer. Aí na sua casa tem um valente? Hoje nós temos a mensagem do nosso irmão Dom Carlos Ramires. Ele traz isso. Você que decide aí os parâmetros, o futuro da sua família, né? Na sua casa, será que tem essa pessoa que decide, que vai, que vambora? Lá em casa eu chego o rei, a dona Cristiane também, ela é nervosa, ela não deixa a peteca cair, não. E a família inteira fala, graças a Deus, existe um bom dia aí, existe a dona Cristiane, que está sempre num bom astral, querendo levantar, ir para frente mesmo, nada de desanimar, jamais desanimar.
Igual meu filho está lá passando uma temperatura de 4 graus, foi esses dias todos aí, 4 graus. Ontem ele falou assim, pai, aqui deu 1 grau aqui na cidade aqui onde eu estou morando, na Croácia. Ele falou assim, muito frio. Eu falei, e aí, filho, você quer continuar com o seu futebol? Ele, opa, eu quero ir muito. Eu falei, nada me para, pai. 1 grau, pode ser 5 graus abaixo de zero, cultura diferente, pessoas diferentes, manias diferentes, né? Linguajar diferente, frio demais da conta, mas ele falou assim, mas eu sou determinado, pai, eu vou até o fim com isso e não vou parar. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o Senhor, pai, aprendi com você, pai, sou um valente aqui. Eu falei, oi, que bom, deu certo. Então os filhos, eles seguem, às vezes o pai segue sempre espelho, ele vai vendo de pequeno, vai olhando como é que é a mãe, como é que é o pai, bons exemplos, nada de ficar trocando ideia, briga, confusão, né? Não pode, aí eles vão aprendendo a briga, confusão, desânimo, desastre dentro de casa e vai levando isso para frente. Então tem que dar bons exemplos, de ser o exemplo de valentia, o exemplo de coragem, fé determinada, que tudo vai dar certo. Eu falo para você, quando você extermina essa positividade que vai dar certo, vamos conseguir, vamos realizar e exala aquela alegria, você pode ter certeza, o seu carisma esparrama para todo lado e o universo contribui com você. Fala, eu gostei desse rapaz aí, eu gostei dessa mulher aí, essa mulher não tem tristeza com ela é feroz, valentia, é assim que tem que ser, né? Herói valente, é isso. Eu ouvi uma mensagem no para-choque de um caminhão, valentia é honrar o compromisso até o fim, esse é o verdadeiro valente. Eu falei, nossa, custe o que custar, doa o que doer. Mas enquanto nós falamos da valentia do Cristo, nós vamos fechar os nossos olhos nesta madrugada, neste domingo frio, onde quer que você esteja. Vamos fazer a nossa oração do anjo Ismael, que está aqui aberto nas minhas mãos. Ouça essa música maravilhosa, deixe adentrar aí no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa e pacientemente oramos. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz àqueles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos seus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, segundo os apoiados no teu evangelho, possamos brilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e trazer as moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Oração do anjo Ismael. É muito bom, muito confortante nesta madrugada fria. Nós ouvimos uma oração dessa
e deixar a nossa alma mais contemplada no poder de Deus. Afinal de contas, nós nunca podemos esquecer do ser maior, nosso Mestre Jesus e amado. Não podemos esquecer que sempre ao nosso redor existe um anjo protetor, um anjo da guarda que vela por nós. Temos que atribuir a eles a nossa gratidão, o nosso amor de poder ter tanta paciência com essa cabeça dura que somos nós. Ainda mais eu que sou teimoso e sou um falador terrível. Acho que eles ficam assim, bom dia, fale menos, bom dia. É isso aí, gente, domingo, é bom demais da conta, né? 4 de outubro de 2025, chegando aí o mês da Nossa Senhora Aparecida, esse mês aqui na Casa de Maria. Oh, meu Deus do céu, mês da Nossa Senhora, tá certo? Tá, estamos nós contando com a sua ajuda, com a sua colaboração e a sua presença aqui é de extrema importância. Eu vou chamar aqui nosso irmão Dom Carlos Ramires, que fala da valentia, que de vez em quando ele vem, ele não é muito de brincadeira, ele gosta de falar sério, e é bom que esteja um espírito assim, que a gente fica meio, né, quando eu vou passar com ele, eu fico meio assim, eu fico, nossa, né, mas aí eu tô com a consciência tranquila que nada eu fiz de errado nessa minha vida, sempre andando ali certo, corretamente, prestando atenção nas palavras que eu vou dizer para não ofender certas pessoas, né? A gente tem que estar prestando atenção sempre nas palavras que vamos ali proferir, até mesmo dentro da nossa casa, porque as palavras têm força. Vou falar uma coisa para você. Teve uma vez que eu falei bem assim, eu estava nervoso com a TV que estava quebrada, né? E aí mandei arrumar a televisão. E aí teve um dia que eu falei assim, mas eu falei em voz alta, falei assim, agora só falta quebrar a geladeira, quebrar o micro-ondas também, e falei umas palavras feias lá, mas falei alto. Você sabe que passou uns 3 dias, quebrou a geladeira, no dia seguinte estragou o micro-ondas lá de casa. E aí arrumava o micro-ondas, quebrava, arrumava, quebrava, eu tirei ele de casa, falei, não quero mais também, tá certo? A geladeira eu arrumei ela 2 vezes, aí eu pensei, palavras têm força, então eu não posso ser valente na maldade. E a palavra tem força, eu falo para você. Aí numa outra ocasião eu disse assim, eu ainda vou trocar essa porta, vou colocar uma porta boa aqui na minha casa. Você vai ver, não demorou meses, a porta está lá, bonita, bela e maravilhosa. Eu falei, as palavras têm força mesmo, as palavras têm força mesmo, você sabe que tem força? Meu Deus do céu, então tem que ter cuidado no que fala, viu gente? Dentro de casa tem que ter um valente, mas o valente nas boas coisas, viu? Falou assim, eu vou pagar minhas contas, vou pagar mesmo, aí você é valente, hein? Eu vou arrumar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou levantar cedo e eu vou fazer o que tem para fazer. Uma vez eu subi lá em casa nervoso, estava vazando as caixas d'água lá, eu falei, vou arrumar agora. Comprei cola, comprei tudo, subi, botei uma escada, não tinha escada, fui no vizinho, peguei a escada, preguei tudo com o prédio, estava quebrando tudo, coloquei uma botina lá, subi lá, debaixo de chuva e arrumei tudinho. Serrei o cano, troquei o cano debaixo de chuva, colei ele, as 2 caixas d'água. Eu falei, fiz ou não fiz? Opa, desci lá feliz da vida. Eu falei, valente, eu consegui. Aí o pessoal arrumou debaixo de chuva, relampeando assim, debaixo de chuva, um frio. Eu falei, eu tinha que arrumar, eu arrumei mesmo. Fiquei nervoso, fiquei irritado. Eu falei, aqui tem um valente, quer ver se eu não vou arrumar isso aí. E acabei arrumando. Minha mulher ficou com ele desse tamanho, tá certo? Vamos chamar nosso irmão Dom Carlos Ramires? Ele fala da família. Nós somos de um clã, de um grupo de amigos que caminham juntos já há muitos milhares de anos. E que ao longo de nossas vidas, nós vamos desenvolvendo conhecimento e os aplicando durante toda a história do mundo, da Terra e antes da Terra também. Fazer, aprender, realizar. Quando nós dissemos que um cigano não deixa outro cigano para trás, é porque nós vivemos isso. Nós vamos de onde é preciso ir para ajudar os nossos. Nós não ignoramos os nossos parentes, nem os nossos irmãos. Família é um bem sagrado. Os nossos anciãos são as fontes de sabedoria pelo tempo que cada um viveu, as histórias que contam. Nas tradições são preservadas
Primeiro passo, a fé. A fé que é trabalhada dentro de uma família, onde não tem nessa de gostar ou não gostar. É da família, é a trajetória que tem que seguir. Escolheu nascer na família, é assim que tem que ser. Isso não é aventura. Muitos pais perdem seus filhos por não darem a eles uma trajetória de fé. Perdem. Muitas famílias se perdem porque não cultuam a fé. Não fazem as reuniões familiares e não se importam uns com os outros. Reclamam de muitos problemas. Pedem muitas coisas, mas não mudam em nada. Acomodados estão com a sua dor e fazem questão de andar com a dor. Não fazem questão de curar. Reclamam da dor. Mas como recebem benefícios por causa da dor, se acomodam, apenas reclamam. A dor causa desconforto àqueles que não se cuidam. Mas todos quantos querem vencer a sua dor, é preciso primeiro lembrar-se do que são. A dor é um reflexo da sua alma, é um reflexo dos teus sentimentos, é um reflexo da sua cabeça, da sua estupidez. E só não muda quem não quer mudar. Quem reclama demais faz de menos. Quem reclama pouco resolve mais rapidamente as suas vidas, que o tempo é um só, é o agora. Não vai existir amanhã se tu não cuidar do agora. Não lamenta o passado que tu já fez. Se tu mudar, a tua vida muda. Se tu mudar, tu muda a história da tua vida. Seja gentil e seja educado. Nunca seja mal educado. Não é? E como tem muitos mal educados aqui dentro, quando você se distrai, o mal vem e entra. A culpa é do mal? Não. Foi tua que deixou o mal entrar. Eu sou o que sou. Gostando ou não gostando. Esta casa tem um valente que não deixa ninguém ser excluído, ser maltratado. Agora, não adianta mentir. Não venha com mentira. A mentira é o retrato da tua vida. É o retrato da tua alma. Não venha com choro. Não venha com reclamação. O que você precisar fazer, nós vamos te ensinar. E faça se você quiser. A sua vida depende só de você. Não depende de Deus. Não depende de ninguém. Só de tu. Eu sou Carlos Ramírez. E só há Carlos Ramírez. Não há cópia. Pois é, Dom Carlos Ramírez, muito obrigado. A família, gente, é um bem sagrado. Não vai existir amanhã se tu não cuidar do agora. Não lamenta o passado. Tu já fez. Se tu mudar, tua vida muda. Se tu mudar, tu muda a história da tua vida. A sua vida depende só de você, sabia? Não depende de Deus, de mim, do vizinho.
não depende de ninguém, só de tu, meu amigo, neste domingo maravilhoso, encantador, de tomar café com mamãe, com papai que tá lá em Cuiabá, longe, que eu vou passar lá, final do ano tô lá, comer aquele pão de queijo, bolo de fubá com erva doce, que eu adoro, bom demais, né mamãe? Chá de erva cidreira, adoro. Pois é, nosso irmão Dom Carlos Ramírez aí, gente, ele tá sempre conosco aqui, dando uns bons conselhos, puxando nossa orelha, o que você precisa fazer, nós vamos te ensinar, e faça se você quiser. A sua vida depende só de você, não depende, olha só, ele tá falando isso aí, não depende de ninguém, só de tu. Sou Carlos Ramírez, não há cópia. Nosso irmão Dom Carlos Ramírez, é isso aí, gente. O tempo passa, viu? O tempo tá passando e você não tá aproveitando. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Você fica aí, acha que só dá bom dia e comer, beber e dormir, não precisa fazer mais nada. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar da vida. Tem um valente na sua casa? Tem? Você consegue fazer tudo aí? Tá ajudando a mulher em casa a lavar os pratos? Tá lavando o quintal também, não? E você, mulher, dá um tapa na casa aí, ajuda tudo, passa a roupa também? Claro que faz, né? O marido também tem que ajudar. Os filhos também tem que dar uma ajuda. Lá em casa o Luquinha recolhia as roupas e eu passava. Eu guardava, passava, o Cristiano botava para lavar, eu botava para estender. Aí ela refazia de novo, porque ficava um pouco mal feita. Aí eu, no outro dia, fazia a mesma coisa, passava a roupa, ela passa, eu estendo, o Lucas guardava o quintal, lavava o carro e assim, aquela união ali, bom demais da conta. Tem que ser assim, né, gente? Tá certo? Família unida jamais será vencida. Eu tenho vários trechos aqui na Bíblia que eu tinha até separado. Olha só, olha isso aqui que interessante, ó. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Timóteo 5:8. Tem mais aqui, ó. Desfrute a vida com a mulher com quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes 9,9. Várias passagens sobre família, amor e família aqui na Bíblia que eu tinha visto e que eu estava lendo. Olha lá. Por essa razão o homem deixará o pai e sua mãe e unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne, uma família, gente. Olha só, tá certo? Amor com amor, tá certo, gente? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo. A mulher trate o marido com todo respeito e os filhos. Olha lá, Efésios 5:33, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenha vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. A Bíblia está repleta de família, gente. Família de amor. Tem muita gente, mulher que ama a outra mulher, que homem que ama também seu parceiro, o homem que ama a mulher. É amor. Nós estamos falando de amor, gente. Amor de Deus, não importa o sexo, sabe? Mas tem que existir esse amor um com o outro, esse respeito. É isso que a Casa de Maria prega. O amor que o nosso irmão Bezerra trouxe nessa última reunião. Maravilhoso. Tá certo, gente? Olha só. Pergunta, Livro dos Espíritos. Olha só, que interessante. Que se deve entender por infinito? Resposta. O que não tem começo nem fim. O desconhecido é infinito para o homem, mas Deus é quem abrange todo o infinito. Não tem fim, né, gente? É isso aí, tá certo? Olha, gente, eu vou chamar meu amigo Paulo de Moraes, um homem que estuda demais. Vamos lá, meu amigo Paulo de Moraes. Hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre uma figura emblemática ali nas narrativas do Evangelho, Novo Testamento, particularmente em João, a narrativa de João. Vamos falar sobre Anás. Anás. Anás, olha o que significa o nome Anás. Javé mostra graça. Anás, sumo sacerdote que viveu no tempo de Jesus. O sumo sacerdote era Caifás. O sumo sacerdote em exercício era Caifás. Anás tinha sido o sumo sacerdote antes de Caifás. Caifás era genro de Anás. E era costume continuar chamando de sumo sacerdote aquele que havia ocupado esse cargo. Anás ocupou o posto de sumo sacerdote por cerca de 9 anos. Ele foi nomeado aproximadamente
no ano 6 ou 6 depois do Cristo por Quirino e foi deposto em 15 depois do Cristo por Valério Grato. Alguns até ficaram gratos ao Valério Grato por ter deposto Anás, mas não tão gratos assim porque entrou no lugar Caifás, uma turminha, né, e bem complicada nas narrativas do Evangelho, né? Então sempre, perseguindo ali Jesus. Não só Jesus, também os seguidores de Jesus. Durante esse período de reinado, digamos assim, do sumo sacerdote Anás, e também depois, ele foi uma figura extremamente influente na Judéia. Anás é mencionado na Bíblia 4 vezes. A primeira delas acontece em um tipo de informação cronológica apresentada por Lucas ao introduzir a narrativa do seu evangelho sobre o início do ministério de João Batista. Essa referência é bastante interessante porque Lucas diz que no ano 15 do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos já governava a Judéia, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Nessa época, Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia e Filipe o tetrarca da Itureia, ambos filhos de rei Herodes o Grande. Porém, esse contexto registrado por Lucas aconteceu em algum momento após o ano 26 depois do Cristo, quando Pilatos assumiu a liderança da Judéia. Então se diz ali que Pilatos era o governador da Judéia, o momento ali aconteceu depois que ele chegou. E ele chegou no ano 26 depois do Cristo, substituindo o tal Quirino. Mas, como já foi dito, Anás foi deposto no ano 15 depois do Cristo. Ou seja, Anás não ocupava mais o cargo de sumo sacerdote há pelo menos 11 anos. Além disso, sabe-se que havia somente um sumo sacerdote por vez entre os judeus. É como o Papa, certo? Só existe um. Mas espera aí, houve o Papa Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco. Mais ou menos a história bem parecida aí, tá certo? História bem parecida, para vocês poderem entender como acontece, né? O Ratzinger deixou de ser papa, entrou o argentino lá que assumiu o nome de Francisco. E aí os dois ficam sendo chamados de Papa. Papa Bento XVI, Papa Francisco. Mas só um exerce efetivamente o cargo. E essa referência do evangelista Lucas não se trata de uma contradição ou erro histórico. O mesmo Lucas insiste em identificar Anás como sumo sacerdote tempos depois, quando os apóstolos Pedro e João foram presos e levados perante o Sinédrio no princípio da igreja primitiva. Lucas menciona Anás como sumo sacerdote por relatar a situação real da religião judaica do primeiro século. Anás havia sido deposto pelos romanos em 15 depois do Cristo,
mas os judeus o consideravam sumo sacerdote. E o sumo sacerdócio era um ofício vitalício. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás ainda era visto pelos judeus como sumo sacerdote legítimo. Quando Jesus foi preso, ele foi conduzido diante de Anás. O influente Anás conduziu então um tipo de audiência preliminar antes do julgamento oficial presidido por Caifás. Esse episódio mostra o poder e o prestígio que Anás ainda desfrutava naquele tempo. Por isso, muitos estudiosos acreditam que na vida prática da religião judaica daqueles dias, talvez sua autoridade superasse a do próprio Caifás, o sumo sacerdote oficial. Seja como for, depois de interrogar Jesus, Anás o enviou a Caifás para que fosse interrogado oficialmente pelo Sinédrio. O Sinédrio acabou por condenar Jesus sob uma falsa acusação, culminando em sua crucificação. Meus amigos, percebe aí como que a influência de certas pessoas, certos espíritos, prosseguem mesmo depois de haverem passado, mesmo depois de serem destituídos oficialmente. E assim, esses espíritos, nós sabemos, devido aí à sua vida, devido aí à sua atuação diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Cristo Jesus, amargam pelos séculos afora grandes complicações nas suas reencarnações para reabilitarem-se diante da lei divina. Levaram Jesus à crucificação e à morte. O que aprontaram, o que armaram para si mesmos, não é? Então, isso fica assim de exemplo, fica de orientação mesmo para nós, para que nós não venhamos a agir como esses. Porque, infelizmente, como diz o espírito Judas Iscariotes, naquela entrevista ao Humberto de Campos, ambos no mundo espiritual, Jesus continua sendo traído à torto e à direito. Quantos hoje vendem Jesus por mais que 30 moedas ou menos que 30 moedas? E quantos hoje, a seguir aí o exemplo de Anás e Caifás, continuam entregando Jesus à crucificação e à morte? É para a gente pensar bem a respeito. Está certo? Por hoje é isso. Um fraternal abraço e até o nosso próximo encontro. Tá certo. Bom dia, Paulo de Moraes, meu grande amigo. Tá lá em Pouso Alegre. Bebe água, bom dia. Esse é o nosso Madrugada com Deus. Segunda a sábado, Júlio. Domingos, cá estou eu. Aí o Júlio descansa um pouco, né? Tá certo, gente? Não há tempo, essa mensagem final de hoje do nosso Madrugada com Deus, olha só. Não há tempo a perder com queixas e ilusões. A vida é agora. E cada escolha feita no presente define o futuro do espírito. Família, fé e verdade são os pilares que sustentam a caminhada de quem deseja evoluir. Que possamos ouvir esse chamado e assumir nossas responsabilidades. Sem mentiras, sem desculpas, apenas com a coragem de quem
sabe que o Cristo nos acompanha, gente. É impressionante. Que bom estar com você. Eu vou ficando por aqui que eu já vou tomar meu cafezinho, comer um pão de queijo e um bolo. Você também, não? Você vai dormir? Ah, dorme com Deus. Madrugada com Deus, fique por aqui. Pedimos que você continue a ajudar e estender a mão a essa casa, a casa de Maria Santíssima, para que nós possamos a continuar aqui levando o melhor da espiritualidade. Mande a sua mensagem embaixo aqui, nós vamos colocar teu nome, tá certo? Agradecemos você de todo o Brasil que manda mensagem. A Luana e a Sofia tá lendo as mensagens. Pode ser, a gente aqui na produção lê e comenta. Olha, fulano de tal, de Cuiabá, de Goiânia, de Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, Natal, Rio Grande do Norte, Mossoró. A gente lê aqui, cada um dá uma risada das mensagens maravilhosas que recebemos. É muito bom estar com você, é muito bom ter você conosco sempre, tá certo? Salve Jesus e salve Nossa Mãe Santíssima.